Hoje eu trouxe pra gente uma aula de vocabulário. A aula de vocabulário de hoje é uma aula de vocabulário de viagem. Mas existem muitas formas da gente fazer uma aula de vocabulário de viagem. Pode ser aquele meio de transporte bem básico, né? Ou pode ser, por exemplo, vocabulário ali na estrada. Bom, o que a gente vai fazer hoje é mais vocabulário relacionado a viagens de avião, viagens internacionais. Então, eu trouxe aqui para vocês mais um vocabulário que a gente vai ver com bastante frequência quando a gente quer viajar de avião, quando a gente quer viajar para um outro país, etc. Tá? Então, vamos começar? Esse é um vocabulário bem útil se você quiser viajar para a Alemanha. O primeiro vocabulário importante que a gente vai ter é das Visum. Das Visum é o visto, né? O famoso visto que a gente precisa tirar quando a gente vai viajar internacionalmente. Muito interessante, muito importante dizer que hoje a Alemanha não exige visto para turistas brasileiros. Então, se você está vindo aqui para a Europa, no geral, não só a Alemanha, nesse momento você não precisa tirar um visto para vir como turista. Basta ter todas as documentações certinhas, onde você vai morar e tal, etc. Onde você vai ficar, né? Não morar, que você tá vindo só de turista. E todas as comprovações, tem todas as listas de documentos que você tem que trazer para mostrar quando você estiver entrando na Alemanha. Mas não tem que pedir visto. Agora, se você for trabalhar na Alemanha, estudar na Alemanha, fazer alguma coisa com uma longa duração, um pouco mais de duração, nesse caso, sim, aí você precisa de um visto, né? Se você for ficar fazer qualquer atividade que não seja simplesmente turismo. E dentro do turismo, o visto, quer dizer, você não precisa de visto, mas a sua entrada vale então 90 dias. Isso é o das Visum. Para aqueles que precisam pedir o visto, porque vão ficar mais de 90 dias na Europa, ou porque vão fazer atividades como trabalhar, estudar, etc., essas pessoas vão precisar ir ao consulat. Das consulat é o consulado, é o famoso consulado que você precisa ir em que você precisa ir para conseguir o seu visto, das consulat. Uma palavra também bastante interessante nesse contexto é a palavra Grenze. Grenze. Grenze significa limite, né? Então, ao pé da letra, Grenze não significa nada mais, nada menos do que limite, mas é a palavra também usada em alemão para quando a gente quer falar de fronteira. Die Grenze é o limite, a divisa é a fronteira, tá? Muito bem. Hoje em dia está muito em voga, todo mundo vai precisar do quê? De ter uma vacina, de ter tido uma vacina, né? A gente vai precisar de uma comprovação de vacinação. Nesse caso aí, vacina se diz... Nesse caso não, em todos os casos, vacina se diz Impfung. Impfung. Impfung significa vacina. Impfung. Tá? Impfung. Vacina. É uma palavra feminina, die Impfung, a vacina. Claro que você vai precisar também do seu passaporte. E o passaporte em alemão se diz der Pass, bem simples, né? Tem também a opção de você colocar a palavra Reise antes de Pass, Reisepass, que é o passaporte de viagem, né? Mas você pode dizer tanto der Pass quanto der Reisepass, é a mesma coisa, tá? Pass ou Reisepass. Reise significa viagem, então Reisepass é o passaporte de viagem. Outra palavrinha bem interessante para quando a gente está indo para a Alemanha, para um país viajando de avião, ou quando a gente estiver voltando, inclusive, é o famoso Zoll. Zoll. Zoll significa alfândega. Der Zoll é a alfândega. Esse Zoll, né, esse O, é um O aberto, rapidinho, Zoll, porque tenho duas consoantes depois da vogal. Quando eu tenho duas consoantes depois da vogal em alemão, ela é aberta, der Zoll. E o Z tem som de TS, por isso fica der Zoll, que é a alfândega. Bom, o que mais que a gente tem de importante no aeroporto? A gente também tem a partida, né? Quando você quando você está chegando no aeroporto, você precisa procurar, se você estiver indo partir, você precisa procurar o lugar chamado partida. E esse lugar vai estar sinalizado no aeroporto como Abflug. Ou seja, se você estiver indo para pegar o avião, você tem que procurar essa plaquinha de Abflug. Up significa nada. Up, esse B vai ter um sonzinho de P. Então você fala up, não fala ab, você fala up, como se fosse um pezinho. E Flug, o G vai ter som de K. Então por isso que fica Flug. Abflug
é a partida. O contrário da partida é a chegada, né? Quando você vai buscar alguém no aeroporto, o que você tem que procurar? O lugar de chegada, porque é ali onde a pessoa vai sair, né, do avião e vai sair ali daquela área restrita, é a área de chegada. E essa área de chegada se chama Ankunft. Ankunft. Ankunft, tá? Ankunft é a área de chegada, então, onde você vai quando você quiser buscar alguém no avião. Então, ó, no avião, buscar alguém no aeroporto. Aliás, como é que você fala hoje eu busco a minha mãe no aeroporto, por exemplo? Você vai usar o verbo abholen, que significa buscar, abholen, que significa buscar. E na hora de conjugar esse abholen, ele é um verbo separável. Sendo um verbo separável, o hole vai ficar na segunda posição conjugada e esse up, esse inicinho dele tem que ir para a última posição, tem que ser a última coisa que você fala na sua frase. Se você já viu verbos separáveis, você conhece isso. Se não, aprende aí que existem verbos em alemão que são verbos separáveis e por isso o inicinho deles, o prefixo, é jogado para a última posição. Então, se eu quiser dizer hoje eu busco minha mãe no aeroporto, né? Eu digo heute, hoje. Hole ich, busco eu, né? E o up vai estar lá no final. Então, esse up tem que aguardar. Hole ich, meine Mutter, minha mãe. E quando eu quero falar que eu vou buscar ela do aeroporto, né? Ou no aeroporto, é porque eu tô buscando ela do aeroporto, né? Eu vou chegar lá e vou tirar ela do aeroporto. Por isso eu uso a preposição vom, que significa do. O vom, né? Nada mais é do que a preposição von, que talvez você conheça, que significa de, mas o artigo dem, com M no final, porque é um artigo no dativo. Se você também nunca viu o dativo, não se preocupe. Se você já viu, é por isso. Porque o von pede sempre dativo. E o artigo de Flughafen vai ser dem. Junta von com dem, dá vom, com M no final. Flughafen é o aeroporto. Olha o G com som de K que a gente já aprendeu. Flughafen. E depois no final, up, né? O B com som de P, que é do verbo. Então, heute hole ich meine Mutter vom Flughafen ab. Repete comigo, vou ler de novo, hein? Heute hole ich meine Mutter vom Flughafen ab. Pronto, hoje eu busco a minha mãe do aeroporto. Meu sonho seria que hoje minha mãe estivesse chegando por aqui, mas quem sabe logo, logo eu não a revejo, não é mesmo? Bom, para finalizar, então, a gente já aprendeu a palavra Flughafen, que é mais do que necessária nesse contexto, né? Der Flughafen, que significa aeroporto. E por último, também, que é bem importante, é a palavra conexão, né? Quando você faz conexão, se chama Anschluss. Der Anschluss é a conexão. Eu vou ler novamente as palavrinhas que a gente aprendeu e eu quero que você repita comigo. Então, eu vou ler e vou te dar um tempinho para você repetir logo depois. Vamos lá? Das Visum, das Konsulat, die Grenze, die Impfung, der Pass, der Zoll, der Abflug, die Ankunft, der Flughafen, der Anschluss. E é isso aí, espero que você tenha amado a aula de hoje. Das ist alles. Tschüss!